Depois. A fábrica. O que passava pela sua cabeça momentos antes de fazer aquela prova importante? Será que você imaginava cada passo com detalhes milimétricos? Fazia uma oração silenciosa pedindo a Deus que abençoasse a prova ou pensava na torcida, na euforia de ganhar? Dentro do ser humano existe uma infinidade de possibilidades. Qualquer coisa pode surgir dentro de um coração. Das mais banais às mais extravagantes. São neurônios trabalhando 24 horas por dia sem nenhum descanso. É claro que algumas vezes somos previsíveis. Nossos atos e falas são muitas vezes passíveis de leitura, e tem gente que passa a vida estudando e ensinando a fazer leitura corporal. De vez em quando assisto a alguns vídeos desse tipo. O último, por exemplo, foi de um youtuber que fazia uma análise de um episódio em um programa de auditório, onde eles encenaram uma brincadeira em que terroristas invadiam o estúdio, todos armados com fuzis. De acordo com as imagens, ele dizia se o entrevistado realmente acreditava que aquilo tudo era verdade ou não. A respiração, a expressão corporal, a pupila, tudo indicava. Você ligava os pontos e pronto. A conclusão estava lá. Não quero de maneira nenhuma desconsiderar essas técnicas. Mesmo se quisesse, não tenho formação para isso e muito menos me sinto capacitado, mas venhamos e convenhamos. O ser humano é um bicho muito louco. Nós temos uma capacidade imaginativa enorme. Criamos e desfazemos mundos com uma facilidade singular. Quando Tolkien foi criticado por alguém que não gostava de contos de fadas, ele respondeu algo muito interessante. O homem não se perdeu nem foi mudado. Desgraçado está. Mas não destronado dos trapos da nobreza em que foi trajado. Homem, subcriador, luz refratada em quem matiz branca é despedaçada para muitos tons, e recombinada, forma vivamente a mente passada. De todas as cavas do mundo enchemos com elfos e duendes, se fizemos deuses com casas de treva e de luz. Se plantamos dragões, a nós conduz um direito e não foi revogado. Criamos tal como fomos criados. Nossas mentes têm essa capacidade de pegar as várias matizes de luz e recombiná-las ao nosso prazer. O que poderíamos chamar de arte? Não falo só das matizes, mas também das outras propriedades da luz, como a intensidade do brilho e a saturação das cores. O problema é que essa fábrica de criação é na mesma medida genial e perigosa. Vou dar um exemplo na terceira pessoa. Claro, preciso ser honesto e dizer que há uma grande possibilidade de todos aqui já terem passado por isso, em medidas diferentes. Ok, deixemos o suspense de lado. Esse meu amigo me contou que 2 anos após terminar seu relacionamento, ele nunca realmente esqueceu a sua ex. E depois de algum tempo de conversa, percebemos que o motivo disso era a forma como ela era imaginada na cabeça dele. Uma mulher quase perfeita, uma espécie de ser divinizado sem falhas comuns à humanidade. Meus amigos, a fábrica está a todo vapor, trabalhando na criação de mais um ídolo. O trabalho foi tão bem elaborado que a qualidade da peça é excelente, muito mais resistente que os celulares antigos. Esse ídolo será para ele um peso que possivelmente vai perdurar por mais alguns anos. E mesmo com muito esforço, ele não conseguirá arranhar nem a tinta da peça. Esse é o lado perigoso do nosso ofício criador. Pessoas que acabamos de conhecer, ou que conhecemos há tempos, se tornam criaturas irreais em nossos corações, quando na verdade esses seres divinizados são feitos da mesma natureza corrompida que a nossa. Carne e sangue, ligados a uma alma eterna, porém miseravelmente carente e vazia do eterno. Resumindo, não crie imaginários irreais sobre as pessoas com quem você se relaciona, para não ficar preso a esse ídolo e acabar em situações de dependência.
procure um amigo sensato e sincero que possivelmente vai te dar 2 esbofeteadas e dizer: mano, não viaja. E quanto ao que pensamos de nós mesmos? Quando nos achamos superiores aos outros, criamos uma imagem real de quem somos, nos achando como a última bolacha do pacote. Quanto a isso, preciso informá-los: a última e a primeira bolacha são sempre as mais quebradas, não é? Muito interessante falar sobre isso porque é um reflexo perfeito de quem se acha digno de glória. Sem as virtudes necessárias para ser glorificado, acaba se mostrando mais quebrado ou esfarelado do pacote. Normalmente a gente nem consegue se alimentar direito com os farelos, porque normalmente parte deles ficam presos no fim da embalagem. Concluindo, quando nos achamos superiores ou inferiores aos outros, possivelmente não nutrimos e nem ajudamos no crescimento daqueles que se relacionam conosco e desperdiçamos parte da nossa vida na embalagem do ego. Nesse último caso da fabricação de ídolos em nós mesmos, criamos sem dúvida peças difíceis de se quebrar. Afinal, ninguém quer quebrar a si mesmo. O ego dói mais que um corte na carne física. Voltando aos farelos, quando nos colocamos em primeiro lugar, somos quebrados e esfarelados. E quando nos colocamos em último, continuamos quebrados e esfarelados. O melhor sempre é a sobriedade, o equilíbrio, a verdade, sem tirar nem pôr. Ser a bolacha do meio, o que realmente somos. Você não deve ser bom em tudo, mas com toda certeza é bom em alguma instância. Crie realidades realistas sobre si mesmo e sobre as pessoas com quem você se relaciona. Utilize sua criatividade e imaginação para criar momentos e experiências incríveis. Essas sim podem ser fora da caixinha, mirabolantes e extraordinárias. A fábrica da imaginação não pode parar. A vida não tem que ser só a realidade nua e crua. Porém, quero incentivar algumas práticas quanto à idealização de pessoas. Vou ilustrá-las como história real. Imaginemos uma garota que é vista como a vida louca da universidade, repleta de histórias que diferem de uma vida santa. Tratá-la não como ela está, mas como ela poderia ser, é uma forma de fabricar um imaginário condizente com a condição de imagem e semelhança de Deus. Caída e quebrada, é verdade, como todos nós, devo frisar, mas é o que ela também é, a imagem de Deus. Pode ser que tratá-la dessa forma produza nela o interesse de ver o mundo com olhos mais repletos da boa novidade do Evangelho. É claro que não se pode deixar de lado o mundo primário e fugir da realidade atual, mas, assim, fico pensando em como Jesus utilizava desse olhar de misericórdia para com Judas, mesmo sabendo da sua traição. Ou para o jovem rico, Jesus olhou para ele com amor e disse: falta uma coisa a você, vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Jesus olhou com amor. Isso pode parecer simples, mas é um colírio para os nossos olhos, e é exatamente onde Deus gosta de trabalhar. No simples, na mudança de mentalidade. Pensamos que Deus se preocupa com muitas coisas sobre o que fazemos ou como fazemos, mas na realidade sua verdadeira preocupação é com quem somos. Meus queridos, nós somos complexos. Então é meio complicado tentar entender a cabeça do outro. Pode ser que a pessoa nem esteja pensando em algo mirabolante ou extraordinário, como o caso da nossa querida ginasta Rebeca. Talvez ela esteja simplesmente pensando na receita que vai fazer quando chegar em casa.